Olá amigos, como vão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Era Uma Vez. No vídeo de hoje eu vou falar da ação proposta pelo Caetano Veloso contra o Olavo de Carvalho. Uma ação proposta com basicamente os mesmos fundamentos daquela que o mesmo Caetano Veloso propôs contra o Flávio Morgenstern e que já foi objeto de um vídeo aqui no canal. Então vamos revisitar o assunto e eu espero que vocês possam me acompanhar até o final em mais essa questão envolvendo a liberdade de expressão. Era uma vez Caetano Veloso e Olavo de Carvalho. Duas pessoas que dispensam apresentação, de modo que eu não preciso gastar tempo do vídeo dizendo quem elas sejam. Há algum tempo atrás, quando o Caetano Veloso entrou no debate acerca das obras de arte que para algumas pessoas estariam estimulando e naturalizando a pedofilia, quando ele entrou nesse debate, ele foi rechaçado por algumas pessoas nas redes sociais, por várias pessoas nas redes sociais. E tudo em razão de uma entrevista dada pela Paula Lavigne, em que ela dizia ter perdido a virgindade aos 13 anos de idade em um aniversário de 40 anos do Caetano Veloso com o Caetano Veloso. Em face desta informação e considerando o assunto que era discutido, muitas pessoas disseram que o Caetano seria um pedófilo e que por isso estaria defendendo estas obras de arte. Não estou dizendo que seja esta a minha posição, amigos. Isto foi o que ocorreu nas redes. E aí surgiu a hashtag Caetano pedófilo, que foi retweetada milhares de vezes e se tornou trending topic no Twitter brasileiro. Caetano Veloso, em face disso, e não podendo acionar judicialmente todas as milhares de pessoas que utilizaram a hashtag, escolheu alguns e até onde eu sei, até agora, acionou judicialmente Flávio Morgenstern e agora, ou logo depois, o Olavo de Carvalho. A ação contra o Olavo de Carvalho foi distribuída e caiu na 50ª Vara Civil da Comarca do Rio de Janeiro, capital. Interessante que, apesar dos fatos serem os mesmos e do direito ser basicamente o mesmo, a ação do Flávio está correndo em uma vara e a ação do Olavo está correndo em outra vara. Qual o objeto desta ação, ou melhor ainda, o que se pede nesta ação agora proposta contra o Olavo de Carvalho? Basicamente, amigos, o seguinte: a petição inicial solicitou liminarmente que as postagens consideradas ofensivas fossem retiradas do Twitter antes mesmo que o Olavo se manifestasse no processo. E isso o juiz deferiu, eu volto a falar disso daqui a pouco, e portanto essas postagens já não se encontram no Twitter do Olavo. Mas na petição inicial elas são mencionadas, e eu vou colocar daqui a pouco elas aqui para vocês. Mas o primeiro pedido é de que essas postagens sejam retiradas do ar, que ao final, julgada a ação e mediante sentença, que essa decisão seja mantida e que, além disso, o Olavo seja condenado a indenizar o Caetano Veloso no valor de R$150 mil. Pois bem, com base em que postagens exatamente? O Olavo diz: Caetano Veloso, prometo jamais chamar você de pedófilo. Em retribuição da gentileza, por favor, invente uma palavra para designar o homem de 40 anos que come uma garotinha de 13. Como se vê, o que o Olavo fez foi, muito em razão de saber que o Flávio já estava sendo processado, foi questionar o Caetano. Ora, se efetivamente ele, com 40 anos, teve relação com uma menina de 13, qual o problema de chamá-lo de pedófilo? Isso foi o que disse o Olavo de Carvalho. Não estou dizendo eu que alguém seja ou não pedófilo aqui, por favor. Então, com base nesta postagem, o Caetano propôs a ação pedindo que fosse retirada essa postagem e outras ofensivas e também que ao final houvesse a condenação.
o juiz concedeu a liminar. E realmente oficiou o Twitter, oficiou o Facebook e mandou que estas postagens fossem retiradas. Eu vou colocar aqui um fragmento da decisão liminar para que vocês possam ver o fundamento da decisão do magistrado. Veja o que ele diz. Verificando as publicações indicadas pelo demandante, o Caetano, na inicial, é possível extrair em exame superficial que foram dirigidas ofensas injuriosas e caluniosas à pessoa do requerente, o que traduz, a princípio, abuso do direito à livre expressão, manifestação, conferido pela Constituição Federal. E isso porque as publicações constantes das folhas tais, em exercício de cognição sumária, enquadram-se como ofensa, com o único intuito de depreciar a imagem do autor, que é o Caetano, ao aludirem que o requerente teria praticado um suposto ato de pedofilia, indicando assim a ocorrência de abuso do direito à livre expressão, manifestação, conferido pela Constituição Federal. Com isso, o juiz mandou que fossem retiradas as postagens mencionadas, porém, não aceitou o pedido para que fosse proibido o Olavo de postar qualquer coisa ofensiva. Ou seja, e isso também é o que temos no Marco Civil da internet. O juiz falou, tira a postagem que foi mostrada pelo autor Caetano Veloso, que é essa, mas eu não vou dar uma liminar dizendo para que o Olavo, ou determinando que o Olavo fique proibido de postar o que possa ser tido por ofensivo, porque aí estaria sim cerceando a liberdade de expressão previamente, sem nem saber o que a pessoa iria dizer. Vou colocar aqui o fragmento da decisão. Por outro lado, não há como se determinar de maneira genérica que o réu retire todas as postagens injuriosas ou se abstenha de inserir novas publicações ofensivas sobre a pessoa do autor, uma vez que se trata de conceito subjetivo. Necessária será, portanto, a análise específica de cada publicação realizada pelo réu com menção ao autor a pedido deste, nos casos em que entender pela ofensividade das afirmações e ou imagens. Assim, presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, defira o pleito para determinar que o réu remova as imagens, publicações, postagens, e aí o magistrado menciona que postagens seriam essas. Então, veio a petição inicial do Caetano pedindo uma liminar, a liminar foi concedida. E mostrando quais seriam as postagens ofensivas. Em sua fundamentação, na petição inicial, o Caetano também indica que o Olavo de Carvalho saberia que ofender pessoas na internet gera dano moral. Obviamente que ele sabe. E colocou como exemplo que demonstraria isso, que o Olavo sabe disso, algumas postagens do próprio Olavo. Veja isso. Uma postagem que ele diz, não vejo outra alternativa senão processar todos esses moleques que nos chamam de nazistas, ou melhor, de nazifascistas, todos, um por um, surgir ao Josias um crowdfunding para contratar advogados. E olha só, essa brincadeira hedionda de xingar todo mundo de anticomunista e de fascista vai acabar. O Paulo Martins venceu uma ação indenizatória contra a Carta Capital. Parênteses aí, tem um vídeo no canal explicando essa ação, o que estava em jogo, qual foi a discussão, quem ganhou e por quê. Volta ao Olavo de Carvalho. Contra a Carta Capital, por ter sido carimbado com esse adjetivo infamante. O precedente jurídico mostra que toda vítima de ofensa idêntica tem agora os meios de reagir à altura. E então, a petição do Caetano tenta mostrar que o Olavo sabe que não pode ofender na internet, sabe que é ilícito e mesmo assim ofende. Esse que é o fundamento fático desta ação movida pelo Caetano Veloso contra o Olavo de Carvalho. Eu já falei aqui o que eu acho que está em jogo, eu expliquei na ação que envolve o Flávio. Basicamente, criticar uma pessoa pública é algo que se pode fazer. Criticar aspectos privados da vida de uma pessoa pública
vai depender do quão pública se entender que essa pessoa é. Políticos, em regra, podem ser criticados em sua vida pessoal. Outras pessoas não. O que se entenderá do Caetano Veloso? Que ele é um político? Que ele age como um político? Que ele tem esta atuação e, portanto, deve ser analisado vamos dizer assim, na coerência das suas palavras com seus atos? Para mim é esse que é o ponto. Mas para muitas pessoas que comentaram no outro vídeo e com quem eu tenho tratado e conversado sobre esse tema, para muitas pessoas a questão seria o seguinte: ora, se a própria mulher admitiu que teve relação com o Caetano aos 13 anos, então o Caetano não é mesmo um pedófilo? Não se poderia falar a verdade? Bom, aí eu quero dividir dois aspectos dessa discussão. Primeiro, pedofilia enquanto um estado mental em que a pessoa sente atração por crianças, isso eu não vou entrar nesse mérito, eu não sei avaliar se o Caetano é isso ou não. Não sei, não sei mesmo. E, para dizer a verdade, não é o fato dele ter ficado com uma menina de 13 anos que vai fazer com que ele tenha, entre aspas, aí, uma atração por crianças. Eu não sei, eu não sou um conhecedor da psicologia humana nesse aspecto. Mas tem um outro aspecto que é o jurídico. Tem muita gente que fala, ele cometeu crime de pedofilia. Não existe um crime de pedofilia. Existia o crime de estupro e agora você tem o artigo 217-A do Código Penal. Pois bem, gente, sobre isso é que eu quero falar. O Caetano não teve relações com a Paula Lavigne agora, foi no começo da década de 80. Sendo assim, não estava em vigência, não existia o artigo 217-A, que muita gente tem citado e que os tribunais entenderam que o que está previsto ali, há uma presunção de violência contra a menor ou menor, independentemente do que ele tenha manifestado. Eu tenho visto isso, mas isso é agora. Na época em que Caetano e Paula Lavigne se relacionaram, a legislação era outra. Eu vou colocar aqui na tela. O Código Penal, no artigo 213, dizia o seguinte: constranger mulher à conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça. É isso que era o estupro. E aí, o artigo 224 dizia: presume-se a violência se a vítima não é maior de 14 anos. Então, olha só, era o estupro, o constranger a mulher à conjunção carnal mediante violência. Presumia-se a violência de quem era menor de 14 anos. Esta presunção é relativa ou absoluta? A diferença é o seguinte: se a presunção é absoluta, não admite prova em contrário. Você pode chegar lá e a menina não ter sofrido violência nenhuma, já ter várias relações, mas não, a presunção absoluta não admite que você prove o contrário. A presunção relativa admite. E no caso do artigo 224, o antigo artigo não está mais em vigor, é da época em que aconteceu o fato do Caetano. O que se entendia? A presunção de violência era relativa ou era absoluta? A jurisprudência oscilou, mas ao final, as últimas decisões acerca deste dispositivo foi no sentido de que a violência contra a pessoa menor de 14 anos que configuraria o estupro seria relativa. Eu não estou dizendo que está certo esse entendimento. Eu sei que as feministas detestam decisões dessa natureza e eu também me sinto um pouco desconfortável. Mas o que eu quero dizer é que se pensarmos estritamente no aspecto jurídico, na legislação da época, o Caetano Veloso não cometeu crime. Não é que o crime prescreveu. Não. É que ele não seria punido mesmo. Então, se estamos falando de pedofilia no aspecto de crime, o Caetano é um pedófilo ou, entre aspas, o Caetano é um criminoso, isso está errado. E aí, gente, me desculpa, você não gostou? Eu não posso fazer nada. Eu não tenho nenhuma simpatia pelo Caetano Veloso, mas o direito vigente era esse. E tem mais. O artigo 107 previa extinção de punibilidade. E aí, olha bem, inciso 7º.
pelo casamento do agente com a vítima. E foi isso que aconteceu. Então, em relação ao crime de pedofilia, se você disser em rede ou em qualquer lugar o Caetano é um criminoso que só não foi punido porque o crime prescreveu, está errado. Agora, se você quer dizer que o Caetano ele tem atrações por crianças e essas outras coisas aí mentais ou psicológicas que caracterizariam a pedofilia, aí eu não sei. E isso vai ser importante nessa ação. Porque qual será o caminho da defesa do Olavo de Carvalho? Vai querer tratar o Caetano como criminoso? Vai perder a ação. Vai querer mostrar que o Caetano é alguém que deve ser criticado porque pessoa pública? Talvez tenha alguma chance. Amigos, eu vou repetir. Eu sou a favor da liberdade de expressão, ainda mais contra a pessoa pública que quer se imiscuir nos debates em geral. Mas eu vou ser honesto com vocês. Eu não sou muito otimista, não. Eu não vou dizer que fiquem tranquilos porque o Olavo vai ganhar essa ação. O mais provável, pelo que me parece, é que não. Ganhará sim, se tratar-se de magistrado com muita mesmo simpatia pela liberdade de expressão e que entenda que o Caetano Veloso, ao se colocar no debate, abriu espaço para a crítica num aspecto que é relativamente privado, não tanto porque a esposa dele deixou público em uma entrevista para Playboy. Bom, amigos, menos que dizer o que vai acontecer ou o que não vai, o objetivo do vídeo é dar a informação para vocês e mostrar com base em que o processo está correndo e qual o fundamento da decisão que já foi tomada. Eu espero poder acompanhar não só essa ação, mas também aquela que envolve o Flávio, para que possamos voltar aqui e trocar mais ideias acerca dessas ações e desses litígios. Eu quero pedir desculpa, os últimos vídeos eu não tive a oportunidade de responder. Para quem tem observado, tem até um tempo que eu não tenho postado vídeo aqui no canal. Final de ano tá bem duro, porque final de ano para quem é professor é uma correria maior do que é para os alunos. E por fim, eu quero agradecer aos dois amigos, Marcelo e o Thiago, sem os quais eu não teria acesso nem à petição do Caetano, nem à decisão do magistrado em sede liminar. Obrigado, amigos, obrigado a vocês que me acompanharam até aqui. Espero que possamos nos encontrar em uma nova oportunidade em outro vídeo aqui do canal. Um abraço e até a próxima.